Bom dia. Vamos dar prosseguimento ao nosso culto agora pela manhã, agora com a mensagem baseada na palavra do nosso Deus. Vamos começar orando a Ele. Santo Deus, muito obrigado por tudo o que Tu fazes em nossas vidas. Colocamos em Tuas mãos esse culto agora, cada pessoa que está aqui presente, cada servo Teu, cada serva Tua, cada visitante que porventura ainda não Te conheça, se for o caso, mas colocamos em Tuas mãos, e que haja crescimento espiritual, que haja o Teu Espírito tocando corações, seja nos que são Teus, seja nos que ainda não são, mas que Tu trabalhes aqui hoje pela manhã, Senhor. E eu quero te pedir, dizer que confio em Ti na transmissão dessa palavra, e muito obrigado porque na Tua capacitação que nós transmitimos isso, e confiando em Ti, Te agradecemos de antemão por tudo que Tu farás aqui hoje, em nome de Cristo, amém, Senhor. Muito bem, hoje é o primeiro culto de domingo do ano, culto de escola dominical. Aliás, como estamos na primeira semana, muitas coisas vão acontecer que é a primeira de uma série, né? A primeira do ano, primeiro culto de escola dominical, e aí vai, porque estamos na primeira semana do ano. E o ano começando é um tempo bem propício para nós fazermos um balanço daquilo que tem acontecido em nossas vidas, especialmente no ano que passou. É um tempo de análise. Como foi esse ano? O que houve de bom ou de negativo? Em que eu posso melhorar, etc, etc. Um tempo de análise e também um tempo de projeções. Muitos fazem planejamentos, avisando o novo ano, etc, etc. E isso nos remete a uma frase bíblica muito conhecida, quando se pensa o que Deus tem feito até aquele momento. Essa frase, eu acho que se eu perguntasse aqui, todos vocês iam responder unanimemente: até aqui nos ajudou o Senhor. Essa frase vem bem em nossa mente quando lembramos disso, desses marcos em nossa vida, digamos assim. E por sua vez, essa frase nos remete a uma palavra muito ligada com isso. Que palavra seria essa? Até aqui nos ajudou. Você lembra de uma palavra hebraica? Ebenezer. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. O que é isso? O que é que nós podemos aprender desse texto e aplicar em nossas vidas? Vamos então falar um pouco do contexto. Aliás, no nosso estudo hoje, o nosso texto é exatamente o que aconteceu em torno dessa Ebenezer, ligada com a frase, até aqui nos ajudou o Senhor. Bom, qual é o contexto do nosso texto que nós vamos ler daqui a pouquinho? Contexto. Estamos em mais ou menos 1100 anos antes de Cristo, na época dos juízes. Foi um período muito dramático da história de Israel, cerca de 300 anos, em que não foi muito bom não. Foi um verdadeiro ciclo em que acontecia. O povo estava bem, mas começava a pecar, se afastava de Deus, caía na apostasia. O que acontecia em decorrência disso? Deus castigava o povo através de atacantes, de conquistadores, de inimigos que o oprimiam o povo. Então, o povo se arrependia, clamava ao Senhor, Deus enviava um libertador humano, um judeu, no caso, e um juiz, e dava um livramento ao povo dos opressores, e aí começava tudo de novo. O povo estava bem, prosperidade, aí caía, Deus punia, se arrependia, livramento de Deus. Então, esse ciclo aconteceu por mais ou menos 300 anos, 3 séculos da história de Israel. E essa ocasião em que nós estamos vendo aqui foi no final desse ciclo. Então nós estamos bem numa época transitória em que está acabando o período dos juízes e vai começar o período da monarquia de Israel. E houve um personagem que marcou essa transição, essa espécie de dobradiça entre duas fases de Israel do Antigo Testamento. Quem teria sido esse personagem? Muito bem, Samuel, o profeta Samuel, famoso. E ele é considerado um juiz, ou seja, foi o último dos juízes, e ao mesmo tempo aquele que iniciou a monarquia. Não ele próprio sendo rei, mas ele ungiu o primeiro rei de Israel e também o segundo, Saul e Davi. Foi ele que ungiu. Então Deus usou aquele personagem para começar essa nova fase da história dos judeus. Então Samuel, quem foi Samuel? Samuel, a mãe dele, voltando um pouquinho, chamava Ana. Naquela época, Jerusalém não pertencia aos judeus ainda, então os judeus já tinham conquistado a terra prometida, praticamente toda, mas tinham deixado alguns inimigos ali, sem ter exterminado como deveriam, né? Isso que causou um grande problema. E o centro de adoração não era Jerusalém, como acabei de mencionar, nem templo tinha ainda. O templo era em Siló, uma cidade que fica bem no meio da nação, digamos assim, bem no meio, na região que pertencia aos filhos de Efraim.
E, no caso, Ana ia anualmente lá adorar ao Senhor em Siló, onde ficava o tabernáculo. Ela não tinha filhos, era estéril, então ela sofria muito com isso. Se hoje muitas mulheres podem sofrer por não terem filho, dizer, puxa, eu gostaria tanto de ter um filho, e sente aquele vazio, aquilo tudo, imagine naquela época em que havia uma grande cobrança social, a mulher era tida como uma desafortunada que não tivesse filhos. Então, para piorar a situação, a rival dela, rival assim, esposa do mesmo marido, coisa errada, né? Mas naquela época Deus admitia isso. Então o marido tinha mais de uma mulher, e a outra tinha filhos e ainda zombava dela. Ou seja, era uma mulher muito triste, muito sofrida, Ana. E numa certa ocasião ela derramou o seu coração diante do Senhor e pediu um filho. E disse, se tu me deres um filho, eu vou consagrá-lo a ti todos os dias da vida dele. E foi assim, Deus realmente atendeu a oração de Ana e miraculosamente, ela que era estéril, ele permitiu que ela concebesse, meios naturais, com o marido, evidentemente, mas milagre porque ela não podia ter filho, né? Então nasceu Samuel e ela realmente cumpriu a sua promessa, e levou Samuel novinho para o Siló, o templo, entre aspas, né? A casa do Senhor, para ficar aos cuidados do sacerdote Eli. Então, desde novinho, ele já cresceu ali, naquela atmosfera do tabernáculo. E, um parêntese, Deus abençoou Ana de qualquer jeito, porque depois ela teve vários outros filhos, depois de Samuel. Alguém podia dizer, mas Deus deu a bênção, ela entregou a bênção. Mas olha, foi uma grande bênção para a nação que ela fez, e além disso, Deus supriu o desejo dela de ter filhos com ela própria. Então, já estamos vendo aqui o contexto do próprio profeta Samuel, cresceu aos cuidados de Eli. E como é que estava a situação espiritual do povo? Ruim. Aliás, Eli tinha um grave problema. Tinha pontos positivos, era um homem até certo ponto zeloso das coisas de Deus, sim, o sacerdote, mas ele tinha 2 filhos, Hofni e Finéias, que eram terríveis. Esses filhos faziam tudo errado, eram imorais mesmo, usando as mulheres que iam lá adorar no templo, eram profanos, profanando coisas sagradas através de pecado, como já comentei, e além disso eles eram materialistas, exploravam as pessoas, tudo errado. Os 2 filhos de Eli. E Eli, o que devia ter feito? Disciplinado, corrigido, tirado os 2, e não fez. Chegou a repreendê-los um certo tempo, não façam isso, meus filhos e tal, mas estando no poder de tomar providências, ele não tomou providências, e isso se tornou em pecado para ele próprio, no sentido de que ele falhou com a obrigação dele, e Deus os repreendeu e disse, eu vou castigar a casa de Eli. Eli, você devia ter tirado os seus filhos, devia ter tomado providências. Estou parafraseando. Mas Eli também foi culpado neste sentido, não que ele fizesse as mesmas coisas dos filhos, nesse ponto não. Então, chegamos no ponto em que Deus que disse que ia amaldiçoar a descendência de Eli, ia cumprir e ia fazer com que o povo fosse derrotado diante dos inimigos, a arca da aliança, a peça mais sagrada do tabernáculo, ia ser capturada e os 2 filhos de Eli iam morrer no mesmo dia. Pronto, estamos nesse cenário aqui, sombrio na história de Israel. Samuel jovem, talvez no máximo nesses dias aqui com 18, 20 anos, não, a Bíblia não diz, eu estou supondo, talvez 18 anos de idade a 20, estou supondo aqui. E chegou o dia do cumprimento dessa maldição de Deus sobre o povo, sobre Eli, os seus filhos, e também castigando o próprio povo de Israel. Vamos lá então para 1 Samuel capítulo 4, versículos 2 a 11. Depois dessa longa introdução, mas que é necessária. Primeiro Samuel 4, 2 em diante. Eu não vou descer a muitos detalhes aqui, porque na verdade o que eu quero enfocar é outra batalha. Essa história que estamos descrevendo tem 2 cenas, por assim dizer. Essa é a prévia e depois eu vou enfocar mesmo, é a outra, que veio que tem uma certa relação com essa aqui. Mas vamos prestar atenção o que aconteceu aqui, quando Samuel ainda era bem jovem e não estava na frente do povo. Ainda era Eli aqui com os filhos. Olha o cumprimento da maldição de Deus sobre a família de Eli. Eu vou ler sem comentar muita coisa aqui, só para a gente entender o que aconteceu, tá bom? Batalha lá, filisteus atacando os israelitas. 1 Samuel 4,2 diz: dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus. E esses mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus?
tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Estou em 1 Samuel 4, vou ler agora o versículo 4. Né? Perceberam aqui? Foram derrotados, disseram, é porque a arca da aliança não está aqui, traz a arca lá de Siló, porque com a arca aqui, claro que nós vamos ter a vitória. Vamos ver o que aconteceu, versículo 4. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizada entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Olha, Israel aqui pelo jeito estava bem, né? Olha, vibrando, vamos ter a vitória, a arca do Senhor está conosco, nós somos tementes a Deus, nós somos por Deus. Então, eles estavam aqui tendo uma boa reação. Qual foi a reação dos filisteus? Vamos ver aqui. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram, que voz de grande júbilo é essa no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda do arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram, os deuses vieram ao arraial. E diziam mais, ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, de novo, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? Olha, eles não entendiam direito, né? São os deuses que feriram os egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Eles souberam, interessante como a informação do que aconteceu no Êxodo chegou até eles, séculos depois. Eles souberam, mas deturparam, porque ao invés de entender que tinha um Deus, eles acharam que eram deuses. Mas eles souberam da informação do Êxodo e ficaram apavorados. Quer dizer que os deuses que livraram na cabeça dos filisteus o povo do Egito, que foi o nosso Deus, estão aqui, vão batalhar por eles, então nós estamos perdidos. Os filisteus pensaram, se o Egito, olha só, a grande potência do Egito, sucumbiu diante desses poderes, quanto mais nós. Mas aí vamos ver a reação dos filisteus, continuando aqui no versículo 9. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Se entusiasmaram aí. Quer dizer, pelo menos fizeram a parte humana que cabia para poder tentar vencer a batalha. Versículo 10, o resultado. Então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. E a arca? Olha o versículo 11. Foi tomada a arca de Deus e mortos dos 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias. Nuvem negra sobre o povo. A arca da aliança, a peça mais sagrada, temível do santuário, simbolizando a própria presença de Deus, foi capturada pelos inimigos. E agora o que vai acontecer do povo? Nuvem negra, dia trágico aí. Bom, nós vamos dar um avanço no tempo, mas não podemos deixar de mencionar um ponto importante que aconteceu aqui. A arca foi levada para os filisteus, mas Deus continuou zelando pelo seu nome e pela sua arca, porque Deus puniu os filisteus gravemente porque estavam com a arca e, resumindo aqui, eles acabaram devolvendo a arca para os judeus e ela foi acabar num local chamado Kiriat Jearim, não muito longe de Jerusalém, ou seja, alguém acolheu a arca e ficou ali morando entre os judeus novamente, mas longe do tabernáculo. Tá? E um parêntese aqui, tudo indica que a cidade de Siló, que era a sede religiosa ali, tudo indica que ela foi destruída pelos filisteus nessa ocasião. O livro de Samuel não registra isso, mas outros livros do Antigo Testamento, especialmente proféticos, descrevem uma grande destruição que houve em Siló. Tudo indica que foi aqui. Os filisteus devem ter destruído a própria cidade, o tabernáculo, tudo isso. Enfim, passa-se o tempo. Vamos dar um avanço no tempo agora de 20 anos e ver a segunda parte, por assim dizer, dessa história, que é onde eu quero jogar mais luz. Mas, evidentemente, não vou dar tantos detalhes agora quanto o que eu dei até agora. Foi importante esse pano de fundo para nós entendermos, mas agora o texto em si vai ser mais rápido do que o que nós lemos agora. 20 anos depois, o que aconteceu? Antes disso, Eli, quando soube da morte dos filhos e da captura da arca, morreu no mesmo dia. O Eli soube, ficou horrorizado, mas, ficou muito triste, evidentemente, porque os filhos morreram, mas mais ainda porque a arca foi capturada. Então, quando ele soube essa notícia, aqui mesmo, ele já era bem idoso, estava sentado, ficou tão alarmado, tão perturbado, que caiu da cadeira e com a queda ele morreu. Tá? Então, fica esse parênteses. A partir daí, Samuel começou a se destacar bastante como líder da nação. Tudo indica que os filisteus continuaram oprimindo o povo, e o povo continuou não muito bem espiritualmente, continuou mal.
durante esse tempo, não sabemos detalhes, mas agora vamos ver o que aconteceu nesses 20 anos, quer dizer, 20 anos depois. Vamos pular para o capítulo 7, e aí vamos chegar no Ebenezer, capítulo 7, versículo 3. O povo agora estava, nessa ocasião aqui, realmente arrependido dos seus pecados, como vamos ver. Olha o que Samuel vai dizer. 1 Samuel 7,3. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. Ou seja, quase uma geração depois. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, ídolos, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Mispa é um local que fica mais ou menos 10 quilômetros ao norte de Jerusalém. Novamente, Jerusalém ainda não era dos judeus, mas eu digo a nível de nós mentalizarmos, que é bem mais conhecido. Versículo 6. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, vou interromper essa frase aqui, depois eu continuo, não olhem não, foi mesmo que dizer, olha, que agora todo mundo está olhando, mas antes de continuarmos, vamos imaginar, o povo aqui, depois de décadas, estava numa situação má espiritualmente, apesar de Samuel estar ali com eles, ensinando, julgando, mas o povo não estava bem, mas finalmente chegou no ponto de não queremos mais pecar, queremos colocar, nós nos arrependemos de fato, queremos voltar ao Senhor, servi-lo, e deram evidências práticas disso, quebraram literalmente os seus ídolos. Então o povo estava numa situação muito boa. E uma aplicaçãozinha aqui antes de nós avançarmos. Será que alguns de nós já passamos por uma experiência em que depois de um tempo de frieza espiritual, não estávamos agindo bem, com pecados, falhando em alguns pontos, mas depois de tanto pelejarmos, por assim dizer, com nossa própria carne, nós dissemos: não, eu não quero mais viver assim, eu vou me consagrar realmente ao Senhor, o que quer que esteja de errado na minha vida, eu vou deixar de lado e vou mudar de vida, eu quero ser um crente fiel agora, sou crente e quero agir como crente. Se você alguma vez passou por isso, ou eu passei por isso em alguma ocasião, em maior ou menor grau, depois de uma decisão dessa, que você realmente decidiu cortar com algumas coisas que lhe atrapalhavam e realmente começar uma nova fase, depois disso, tudo ficou bem tranquilo na sua vida, de uma hora para outra? Será que foi assim? Foi não, mas você não decidiu servir ao Senhor, não deixou o pecado de lado, então agora vai dar tudo certo, vai ser tudo muito bom, muito tranquilo, muito, não é não? Não, num certo sentido, sim, mas num certo sentido, pelo contrário. Por quê? Porque alguém vai estar muito interessado em lhe fazer voltar atrás, e vai estar muito irritado com por que você tomou essa decisão. Estava tão bom como você estava mal espiritualmente, vamos voltar a ficar mal de novo. Alguém ficou com muita raiva de você e vai fazer tudo o que tiver ao alcance para lhe massacrar. Estou falando do inimigo de nossas almas, Satanás. Ele não vai ficar quieto, ele vai querer atrapalhar. Com isso eu não estou querendo fazer terrorismo ou dizer: olha, cuidado quando você quiser se consagrar. Não, vale a pena sim, óbvio que vale. Sabe por quê? Satanás tem poder, mas o poder de Deus é infinitamente maior, e ele pode até permitir que Satanás lhe perturbe um pouco, mas Deus é maior, sabe o seu limite, e na hora exata ele vai dizer: para o inimigo, e vai nos dar a tranquilidade que nós tanto desejamos. O que eu estou querendo dizer é: numa situação dessa, é bem provável que o inimigo vai fazer o que tiver ao seu alcance para lhe atrapalhar. Não fiquemos intimidados, vamos prosseguir. Cristo é por nós, ele vai nos dar a vitória. Pronto. Dentro do caso aqui, como é que a gente aplica isso na história? O povo lá em Mispa, consagrado ao Senhor, naquele grande culto de consagração, de restauração, refazendo seus votos ao Senhor, por assim dizer, o inimigo vai querer fazer alguma coisa para atrapalhar, e foi exatamente o que ele fez. Bom, se Deus tivesse permitido, Satanás teria enviado talvez até demônios diretos lá para lá, mas normalmente Deus permite que Satanás haja através de meios humanos. Então, como é que Satanás geralmente age? Através de coisas humanas, coisas daqui, inimigos físicos, literais, e foi exatamente o que ele fez aqui, usou os inimigos de Israel para perturbá-los.
inimigos de Israel. Isso, na nossa cabeça, é familiar essa expressão, inimigos de Israel. Com certeza, Israel é cheio de inimigos até hoje, e isso, no fim dos tempos, vai piorar muito, porque no momento final, antes de Cristo voltar, quando Israel estiver sendo restaurado, os inimigos vão querer destruir Israel. Então, Deus vai usar aquilo para convertê-los e Cristo volta. Mas, fechando o parênteses escatológico, voltando para cá, Deus permitiu que os inimigos de Israel do momento, que eram quem? A gente comentou aqui, 20 anos antes, atacaram Israel, venceram, quem era? Os filisteus. Pronto, vão entrar em cena de novo. Então vamos voltar para o versículo que ficou interrompido, agora vamos ler até o fim. Versículo 7, 1 Samuel 7, 7. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Olha, esse pedido certamente seria atendido, com toda certeza. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor, e clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Óbvio, Deus nunca deixa de responder a um servo seu que clama honestamente pedindo livramento. Deus nunca vai deixar que o inimigo prospere na vida de um servo que clama a Ele. Nunca. E foi exatamente o que Deus fez aqui. Cadê? Versículo 10. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Olha só, a situação parecia estar piorando, os filisteus chegando. Imagina o suspense dos judeus lá, congregados em Mispa, vendo os inimigos chegando, e Senhor, tu não vai agir. Calma, Deus tem o tempo dele, e a forma dele é muito melhor do que nós imaginamos. Olha o que foi que ele fez. Os filisteus chegaram à peleja contra Israel, prosseguindo, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrorizou, de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Deus entrou em cena na hora exata. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-cá, um local que nós não sabemos onde é. Tomou então Samuel uma pedra, pronto, olha só, e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim, os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porque foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. Vitória definitiva aqui nesse contexto. Aplicações para a nossa vida. E depois das aplicações nós vamos concluir, mas antes dessas aplicações, uma informação importante. Ele chamou a pedra de Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer não é literalmente até aqui nos ajudou o Senhor, não é a tradução hebraica disso. Ebenezer quer dizer pedra de socorro, pedra de ajuda, e isso é que o nome literalmente quer dizer, Ebenezer, pedra de ajuda, tá? Mas por que ele colocou essa pedra? Porque até aqui o Senhor nos ajudou. Então ele quis deixar um marco lá de que Deus vinha ajudando. Está aqui a pedra de ajuda, chamada de quê? Ebenezer. Pronto, só essa informação aqui técnica para ninguém sair daqui e dizer Ebenezer quer dizer isso. E na verdade é isso que a gente está comentando aqui agora. Aplicações então em nossas vidas, e não vão ser muito demoradas não. Como é que a gente pode aplicar tudo isso agora nesse novo ano que inicia, e mesmo que não tivesse no começo de um ano, a gente pode aplicar isso em qualquer dia, mas aproveitando que o ano está começando, como é que a gente pode aplicar? Consagração ao Senhor. Consagremos-nos diante dele. Isso é evidente aqui. O povo estava vivendo de uma certa forma, Deus não os abençoava, mas eles resolveram realmente se consagrar, e isso envolvia um certo passo. Que passo? Arrependimento. De quê? Do que eles faziam de errado. Então eles estavam com ídolos, tinham que deixar os ídolos, para então se consagrar ao Senhor. Não era uma consagração da boca para fora, não, era algo realmente prático. Agora, importante, para você se consagrar, ou para eu me consagrar ao Senhor, o que nós devemos fazer? Quebremos os nossos ídolos. Como é? Você está dizendo que eu tenho um ídolo? Você está dizendo que eu tenho imagens lá em casa? Não estou afirmando isso. Ídolos eu entendo que é tudo aqui. Estou usando o nome ídolo para qualquer coisa que possa se interpor entre nós e Deus, que desagrade
a Deus, quando colocamos qualquer coisa, por mais lícita que seja, pode ser coisas boas, mas colocamos o coração demais naquilo, se torna um ídolo. Aquilo pode ser nosso cônjuge, nossos filhos, nosso ministério. Tudo, por melhor que seja, e são bênçãos, com certeza, mas pode se tornar um ídolo se nós começarmos a olhar demais para aquilo, para a família, ou para o nosso lazer, ou para a finança, dinheiro, que eu tenho que comprar coisa, comprar comida. Se nós colocarmos demais o coração nisso, aquilo virou um ídolo. Até a igreja, por incrível que pareça. Pode, a igreja, minha igreja, a minha igreja é maravilhosa e esquece até Deus, por incrível que pareça. Até o culto em si, se nós ficarmos mais focados na beleza da música, ou nisso ou naquilo, mas nem pensamos mais em Deus, se tornou um ídolo. Como nós estamos vendo, nós estamos num campo minado, é mesmo. Enquanto você viver respirando debaixo do sol, o campo é minado, porque tudo pode se tornar um ídolo. Mas cabe a nós lutar para isso não acontecer. Continua fazendo as coisas certas, mas com o coração realmente no Senhor. E uma coisa interessante, um detalhe que eu não dei aqui, mas é importante nós entendermos. Lembra que eu falei de 2 batalhas que aconteceram entre Israel e os filisteus? Separadas por quantos anos? 20. Primeira batalha lá, quem venceu? Filisteus. Segunda batalha, quem venceu? Israel. Sabe uma curiosidade que eu não mencionei aqui? Elas aconteceram no mesmo lugar, Ebenezer, mesmo local, lá no primeiro texto diz isso. Curioso, na primeira situação que eles perderam, trouxeram a Arca da Aliança, aparência de religiosidade. Não foi? A arca está ali, eles vibraram, perderam, porque a aparência de religiosidade não quer dizer nada. Na segunda, o coração realmente estava contrito, Deus deu a vitória. Ou seja, uma aplicação para todos nós. Cuidado para não acharmos que estamos muito bem na vida cristã. Leio a Bíblia todos os dias, um capítulo inteirinho por dia, cumpro mesmo rigorosamente, não falta um culto, sou fiel nas ofertas e nos dízimos, tudo direitinho, mas o coração se esfriou. Cuidado para isso não acontecer com a gente. Deus não abençoa isso. Essas coisas se tornam ídolos. E além disso, se tornam sem valor em relação a agradar a Deus. A Arca da Aliança de nada valeu para eles conquistarem a vitória, foi capturada. Deus honrou a arca e trouxe de volta, mas não adiantou. Ou seja, ninguém agrada a Deus pelas coisas em si que nós fazemos, mas pelo coração diante dele. E aí sim, devemos fazer todas essas coisas? Claro que sim. Ler a Bíblia, vir para a igreja, ofertas, tudo isso é para fazer? Sim, claro, mas como consequência de um coração afinado. Então, a lição que eu quero deixar aqui é essa: afinemos o nosso coração. Isso dá trabalho? Dá, mais do que cumprir coisas externas. Dá trabalho. Uma vez fazendo isso, estaremos agradando ao Senhor. E finalmente, para concluir, tem um paralelo que eu vou traçar aqui, já para fechar isso. Vocês querem saber de um ponto fundamental para nós termos essa vitória? Reconhecer que temos ídolos, ter vontade de deixar, ter força para deixar e realmente nos consagrar e fazer as coisas da forma correta? Tem que ter um Ebenezer na nossa vida, todo dia. Ebenezer, uma pedra de socorro, uma pedra viva. Perceberam onde eu estou querendo chegar? O Novo Testamento fala claramente de uma pedra no Antigo Testamento, 1 Coríntios 10:4, depois vocês veem. Fala de uma pedra que seguiu os israelitas. Não estou dizendo que essa pedra misticamente representava alguma coisa, não é isso. Mas simbolicamente, alguém estava acompanhando. Quer dizer, alguém estava de fato acompanhando os israelitas, e isso simbolicamente era representado por pedras no Antigo Testamento. Jesus Cristo. Paulo diz isso para os coríntios de forma direta, cristalina, 1 Coríntios 10:4, depois vocês olham. A pedra era Cristo, a pedra os seguia. Cristo é a nossa verdadeira Ebenezer, pedra de socorro. Contemos com Ele todos os dias de nossa vida. Senhor Jesus, sê comigo hoje. Sem mim, completo, nada podeis fazer. Sem o Senhor Jesus em nós não podemos fazer nada. Os ídolos vêm, nós não vamos nem notar que estamos frios espiritualmente. É possível, mas com Ele nos mantém sensíveis. Todos os dias busquemos ao Senhor. Ele sabe quando um coração realmente o busca ou não. Ele sabe. E você pode dizer, mas eu estou tão mal espiritualmente que eu nem posso buscá-lo. Pode, Ele sabe. Eu estou muito ruim.
Pois busque. Mas ele vai me ouvir? Vai. Se você estiver orando sinceramente, Senhor, eu estou péssimo espiritualmente, nem comunhão eu estou querendo ter contigo, mas eu quero ter, Senhor, me socorre. Socorro, Senhor. É impossível o Senhor não fortalecer o seu coração. Claro, vai usar a sua força também, vai usar a sua perseverança, sim, mas Ele vai lhe dar a vitória se nós pedirmos. Contemos com o Senhor Jesus Cristo todos os dias de nossa vida, até o dia em que vai acontecer a coisa mais certa de nossa vida. Um dia vamos estar diante dEle, olhando nos olhos dEle. Pode ser esse ano? Pode, através do arrebatamento da igreja, ou dEle levar cada um de nós individualmente, levar um, leva outro, pela morte. Mas enfim, esse pode ser o ano em que nós vamos estar na presença dEle? Pode, não sabemos. Enquanto esse dia não chega, vivamos da melhor forma possível, contando com a presença dessa pedra. Amém? Santo Deus, muito obrigado, porque Tu és a pedra angular, como Tua palavra diz. Isaías fala da pedra angular, a pedra principal, essa pedra é o Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, que Tu toques nossos corações aqui e faça com que contemos cada vez mais contigo. E decisamos fazer a Tua vontade, nos empenhemos nisso, certamente. A Tua ajuda conosco não anula o fato de que devemos perseverar e nos esforçar para isso também na parte humana. Que Tu faças isso com cada um de nós que aqui está, em nome dEle, amém.